all systems nominal. As pesquisas tecnológicas avançam e dão impulso ao desenvolvimento de novas formas de interatividade. O que antes era acessível para poucos, agora chega rapidamente nas mãos de um número cada vez maior de consumidores e transforma as formas de entretenimento. Quais são os novos desafios trazidos pelo desenvolvimento tecnológico? A primeira vez que eu conheci um iPad foi na Coreia. A Apple estava oferecendo os iPads abertos. Então, literalmente abertos para as pessoas entenderem como podem, soldando, aplicando novas conexões, gerar outras possibilidades. A cultura digital, de uma forma geral, ela trabalha com conhecimento colaborativo muito acentuado como jamais foi visto. Você pode ter essa rede ampliada no mundo inteiro. Hoje quase todo mundo tem computador. O que quer dizer isso? Quer dizer que estamos conectados. A tecnologia ajuda na diminuição dos espaços. Acho que provoca uma democratização nas relações. A desigualdade diminui. Isso aí obriga, em todos os campos, a uma valorização da informação. O que é informação? Como é que eu chego na informação? O que é informação? Existe informação boa ou ruim? Compartilhar, trocar, inventar, né? Inovar? É uma linguagem muito forte e muito poderosa que a gente pode usar a nosso favor. Também, se a gente usar toda essa tecnologia para desumanizar, se a gente usar essa tecnologia toda e os games para tornar as pessoas mais embrutecidas e até viciadas, porque não vamos ter ilusão, né, de que o game, muitos games, talvez todos, como qualquer objeto de consumo, ele é planejado cientificamente para causar uma reação do usuário, do consumidor. Ele é maximizado no tempo, custo, tudo planejado, é alta tecnologia e alta ciência comportamental para tornar a pessoa, de fato, dependente daquilo. Há um perigo, há um risco de vício. Isso está sendo estudado, está sendo discutido. A gente tem que refletir. Ela nos convida a uma reflexão. Fico sempre pensando no excesso de consumo que o aparato tecnológico, às vezes, incita, né? Mas não é exclusivamente ele. Por exemplo, você tem um computador hoje, daqui a 6 meses esse computador está obsoleto. Por quê? Porque as máquinas... tudo bem que elas inventam, elas produzem, e isso é muito bom. Por outro lado, é para descartar, que é para a gente consumir, é para o dinheiro ser gasto absurdamente. Qual é o impacto ambiental da cultura gamer, da indústria dos games, né? Se nós vamos usar toda essa inteligência, essa tecnologia, essa sofisticação para produzir exércitos, massas de pessoas completamente ignorantes, despreparadas, né, que são, de novo, apenas o curralzão de consumo de algo que você distribui digitalmente. Acho que de uma certa maneira, é uma bolha, mas é um mercado que movimenta milhões. He's crazy. It'll be quick. Problem. No one's crazy. I think. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Come on. Quem está tentando inovar nesse espaço de criar novos conteúdos conectados está enfrentando uma linguagem que ela própria ainda está em construção. Essa dinâmica, ela oferece, é claro, um universo gigantesco de possibilidades para quem quiser se arriscar a errar, né? E é do erro que a gente vai tirar os aprendizados que vão começar a construir as novas fundações, as novas funcionalidades, os novos formatos, esse futuro que está começando a acontecer ao nosso redor e que dificilmente você pode achar uma autoridade nele no momento. The Amada Corporation created machines to serve us. O avanço da tecnologia influencia o comportamento e também reflete a sociedade em cada época. O homem se funde com a máquina e a emoção se torna a última fronteira que separa os dois. Pessoa
Ela é um ser autônomo, livre para pensar, para decidir, para optar, para escolher. Ela é o agente primordial de tudo que existe na Terra. Nenhum outro ser sobre a Terra, nenhuma entidade existente na Terra é capaz de agir, tem essa capacidade de pensar, de agir, de falar, de processar símbolos. Quando você passa a ter máquinas inteligentes, e são tão inteligentes que quebram essa barreira de fui projetado pelo homem, não tenho autonomia, sou apenas uma máquina projetada por um homem, e passam a ser máquinas atuantes, você quebra essa ideia de que elas são projetadas externamente, mas elas se autoprojetam. Essa é o grande personagem da ficção científica, as máquinas que se autodesenvolvem. Ready? Quando você diz, ok, nós vamos ter sistemas autônomos, que nós mesmos criamos, por acaso, pelo menos por enquanto, né? Existe uma possibilidade real de sistemas autônomos começarem a criar sistemas autônomos eles mesmos. Então, vão ter sistemas autônomos de segunda ordem que não foram programados por nós. Na hora que a gente começa a criar esses sistemas, a gente está imaginando que a única forma deles decidirem o que é certo ou errado é nós criarmos os programas, ou seja, nós definirmos o contexto cultural e programarmos em software do que é certo ou errado eles fazerem, sob nossa ótica. Veja que quando você fala de Blade Runner, você está encantando toda a imaginação humana sobre o que era que androides pensariam, tá certo? É claro que, se você disser, nós vamos pegar e vamos construir sistemas artificiais de 1 bilhão de neurônios, de 10 bilhões de neurônios equivalentes, né? Vamos botar 100 bilhões de neurônios equivalentes em suas conexões, que é justamente a ordem de magnitude de um cérebro humano, você não vai esperar que nós vamos dizer para eles o que é que eles vão fazer. Quando o Kubrick filma o Doutor Fantástico, Dr. Strangelove, a máquina que aparece, a máquina do juízo final, a Doomsday Machine, ela é uma máquina, exatamente essa máquina projetada pelo humano. Ela vai fazer aquilo para o qual ela foi projetada para fazer. É uma máquina burra, é uma máquina inflexível. Then you mean it is possible for them to have built such a thing? Mr. President, the technology required is easily within the means. Nem bem 10 anos depois, ele faz o 2001, e qual é a característica do HAL 9000? O HAL 9000 é um computador que já não é mais aquele computador burro do Dr. Strangelove. Ele é uma máquina inteligente, ele é um híbrido de máquina e organismo. E é ele que toma o comando da nave. Esses sistemas que tomam decisão sozinhos, que têm uma certa inteligência, não como a nossa, mas eles capturam informação, refletem sobre elas e têm um certo conjunto de algoritmos para decidir o que é que as pessoas vão fazer. São ou não são eles agentes para os quais a gente devia considerar uma ética também? Protect humanity, some humans must be sacrificed. To ensure your future, some freedoms must be surrendered. We robots will ensure mankind's continued existence. You are so like children. We must save you from yourselves. Nós vamos enfrentar um problema muito maior do que a mudança na ética para os humanos. Nós vamos enfrentar o problema de uma ética não antropocêntrica também. No imaginário de uns, a tecnologia traz a ideia de desumanização e perda de sentimentos. A máquina não seria um ser pensante. No imaginário de outros, o ciborgue pode rir e chorar, escolher entre decisões certas e erradas, entre o bem e o mal. Assim como no mundo da ficção científica, um jogador experimenta papéis diferentes, fazendo escolhas o tempo inteiro. Escolhas cheias de emoção e sentimentos. Hoje em dia, nos jogos online, existe uma ética que nem todos seguem, que é você respeitar os outros. A galera tá vivendo uma vida lá e acho que tem que ter uma ética assim. Existem regras de comportamento e, da mesma forma como no mundo real, elas não são sempre cumpridas. Eu acredito que no mundo online existem regras, sim. Até porque é a extensão do que a gente vive aqui fora. A vantagem do online é que você pode ser você mesmo
sem ter a preocupação de como as pessoas vão reagir do outro lado. A ética do mundo online é vencer. Essa é legal. You hear that? O virtual é uma extensão do real, né? Você não pode fazer algo no virtual que você não faria no real. Essa transferência do mundo digital para o virtual e vice-versa, ela é muito forte, ela é irreversível. Se a pessoa tem uma boa educação no mundo real, isso tem que ser refletido no mundo virtual. O Eric Schmidt, o ex-presidente do Google, ele afirmou em uma ocasião, há poucos anos atrás, que os adolescentes ainda não têm a consciência disso e que muitos no futuro vão ter que trocar de identidade, porque eles deixaram um rastro super negativo no virtual. E hoje, quando você vai levantar a vida de uma pessoa com quem você vai ter um trabalho, alguma coisa, quais são as suas primeiras referências, né? É o mundo virtual. Você vai buscar o currículo dela, as amizades dela, as comunidades que ela está inserida, para você entender um pouco da personalidade dessa pessoa. Numa entrevista, ela pode parecer bem boazinha, mas lá tá, eu odeio as segundas-feiras, eu quero matar meu chefe, né? Uma coisa é eu falar mal de uma pessoa ou agredir uma pessoa ao pé do ouvido, né? A outra coisa é eu jogando, agredir outras pessoas, e isso pode, de forma viral, atrapalhar toda uma vida de uma pessoa. Seus compartilhamentos acabam refletindo o que você é também. Que ética é essa? Que regras são essas? Que relação tem com a vida prática essas éticas? A gente tem desafios, temos perigos também que essa nova linguagem oferece. No mundo online, você tem uma vantagem, né? Você não precisa ser você, primeira pessoa do singular. Você pode ser um avatar, você pode mudar de sexo. E eu acho que na parte de games, você tem uma certa ética em relação ao jogo. Se você estiver jogando, disputando uma partida online com uma pessoa, você tem que ser ético o suficiente para ganhar ou perder ou ser colaborativo pro objetivo daquele jogo. Da mesma maneira que existem pessoas de má fé no mundo offline, no online também. Dentro do Círculo Mágico, há uma ética completamente diferente, onde eu posso matar meu inimigo. Às vezes eu devo matar meu inimigo, né? Senão eu perco. Na minha opinião, a ética ela só surge no momento em que nós queremos prejudicar não um elemento, ou queremos fazer um mal ao ambiente virtual em si, mas a alguém que está por detrás, né? Ou o ser humano, né? Que está por detrás de sendo representado por algum elemento virtual. Com os jogos eletrônicos, milhares de jogadores se comunicam através de seus avatares e formam equipes para disputas online. Essa distância física torna os gamers insensíveis? Quem está do outro lado? Como confiar em um desconhecido? Como seria um encontro no mundo real entre inimigos virtuais? Qual é a verdadeira cara dos jogadores de videogame? Em jogos cooperativos, você aprende cooperação, trabalho em equipe, administração do tempo, atividades, ética de conduta. Se você estiver atento a tudo isso, nesses ambientes online cooperativos, você pode aprender isso também. A experiência de quem trabalha quem joga esses jogos que são chamados massivos multiplayer online games, tipo World of Warcraft, que é um maior sucesso, ela é riquíssima,
porque, na verdade, é a experiência com as pessoas que é riquíssima. E ela é muito mais engajante do que uma experiência numa rede social comum. Quando o videogame começou a se espalhar, a maioria dos jogos parecia querer atender a um público de homens jovens e brancos, refletindo o universo masculino dos seus criadores. Hail to the king, baby. O tempo passou, toda uma geração cresceu jogando e o leque de opções se abriu. Um exemplo do que aconteceu com outras mídias e outros produtos culturais, outras manifestações, né? Existe uma questão geracional. O rock and roll, por exemplo, era uma coisa também só de jovem, né? Hoje em dia, eu fui num show uma vez, eu vi lá o avô, o pai e o filho assistindo uma banda. Então, acho que o game passa por esse caminho. Então, conforme, né, a geração de jogadores vai envelhecendo, eu acho que o preconceito vai diminuindo. Os jogos de luta, tiro e corrida dividem espaço com outros games cerebrais, colaborativos e menos violentos. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Quando o videogame surgiu, eram crianças que estavam jogando, principalmente. Hoje em dia, essas crianças estão adultas. Então, a gente tem uma geração de adultos aí, de várias idades. Eu tenho 34 anos, comecei a jogar com 4. Quer dizer, a minha vida cultural, minha formação cultural, o videogame tem um papel tão importante quanto a literatura, a música, o cinema, seja o que for. Então, falta um pouco que isso seja absorvido pela percepção do público em geral, né? E isso se estende para a percepção dos donos dos veículos de imprensa, dos jornalistas, dos professores, de todo mundo. Existem bandas de música de videogame, existem orquestras de videogame. Eu não entendo como o videogame não pode ser considerado cultura na condição atual. Os jogos, eles são produto cultural porque eles costumam refletir o que a sociedade está vivenciando. O videogame é cultura e é diversão. Com certeza, ele tem um mundo à parte e tem muitas coisas envolvidas que fogem da nossa cultura convencional. O videogame é cybercultura. O videogame hoje tem uma responsabilidade, para mim, muito grande na sociedade de fazer as pessoas conseguirem se relacionar mais. Eu acho que o videogame pode ser um produto, um veículo para se entender a sociedade, eu só não acho que ele tem que ser. Os jogos são, sim, um valor cultural, né? Ou voltamos à época em que fotografia não é cultura porque existe a pintura. O jogo, como qualquer outro produto cultural, ele estabelece uma via de mão dupla com a sociedade. Então, a gente pode pensar em que medida, né, digamos, a sociedade, para colocar assim, influencia a questão do jogo, em que medida o jogo pode influenciar essa própria sociedade. Reconhecer o significado cultural dos videogames como um meio de contação de histórias mesmo. E como essas histórias que vêm sendo contadas pelos videogames desde os anos 70, 80, formataram também a vida de várias gerações já. Da onde que vem a ideia do jogo? Da onde que vem as questões do jogo? Então, quem desenvolve o jogo é uma pessoa que vive num determinado momento histórico, numa cultura, numa sociedade. Então, ele pega essas questões, né, e coloca muitas vezes isso de uma maneira mais ou menos direta no jogo. Um incidente de Varginha trazia aquela referência dos ETs, enfim, daquele episódio que virou uma lenda da nossa cultura. Diz muito sobre o tempo que a gente vive. Eu acho que provavelmente ele vai ter que ser tão estudado quanto o cinema blockbuster para você entender a sociedade, enfim, o que estava acontecendo. Na Catedral de Devon, na Inglaterra, os padres usam os jogos eletrônicos Flower e Journey na catequese. Os fiéis se revezam jogando, discutem questões morais e todos colaboram para o progresso no jogo. A questão do quanto efetivamente, né, o jogo pode transformar ou modificar a sociedade,
é uma questão muito subjetiva, né? Mas eu acredito que muitas vezes as pessoas acreditam, não só aos games, como a mídia em geral, a televisão, etc., talvez um poder maior que efetivamente ela tem, ou uma responsabilidade, melhor dizendo, maior do que ela tem. Então, a gente não pode entender que o game é o único fator, o único elemento responsável pela sociedade. Ele é uma mídia, ele é um código, ele é uma ferramenta que a sociedade usa para se expressar. E aí essa expressão pode ter uma variedade de finalidades. Política, social, cultural, artística, etc. Você tem um jogo, por exemplo, dos anos 80, chamado Missile Command, que era um jogo da Atari, em que você controlava, digamos, uma bateria antiaérea que tinha que impedir os mísseis que caíam pela tela de destruir a cidade que ficava no solo. Muitas pessoas entendem esse jogo como um reflexo dessa cultura, do medo ou da paranoia que se tinha da Guerra Fria efetivamente se concretizar. A crônica que o GTA faz de Miami, de Los Angeles, de São Francisco, são retratos da cidade que eu acho tão ou mais interessantes do que bons livros literários. Eu acho que é uma forma que uma geração nova descobriu de fazer crônica a respeito de lugares, de pessoas, de tecidos culturais que acabam se manifestando dentro do videogame. Então, por exemplo, quando você joga uma versão mais antiga de GTA, como GTA Vice City ou San Andreas, você ganha uma familiaridade com Miami, com um olhar quase que emocional sobre a cidade, que é espetacular. Então, quais são as referências culturais que influenciaram o GTA Vice City nesse caso? Claramente, o filme Scarface, com o Al Pacino. Então, você começa a ver toda aquela representação da Miami, década de 80, bem peculiar. E você bota as pessoas para jogarem aquilo e as pessoas acabam, de uma forma ou outra, aprendendo mais sobre aquela realidade do que se elas tivessem que, talvez, ler um livro de história falando sobre aquele período específico. O outro GTA, que é focado na década de 90, fala sobre o início da cultura de rap e a briga das gangues de rua. Então aí já é um contexto mais Los Angeles. E também, obviamente, você escuta muito rap ao longo do jogo inteiro. E você acaba conhecendo muitos raps também, porque você tá ali jogando. Bravo, Baratzoru! What? Good to see you, man! GTA 4, que saiu em 2008, ele discute especificamente a ideia do American Dream, né? Você se mudar para os Estados Unidos para ter a casa própria, ter um negócio próprio. Só que aí ele mistura um pouco a ideia da história, da discussão atual, de como é que é a situação do imigrante que vem do leste europeu para os Estados Unidos, como é que ele é visto, será que existe um preconceito ali em cima dele, como é que ele consegue se inserir na sociedade, será que o capitalismo de fato oferece uma oportunidade para ele, uma nova vida? E tudo isso é trabalhado dentro da narrativa do jogo. Mas são elementos que raramente são vistos como caramba, eu não sabia que a série GTA era capaz de fazer um comentário crítico sobre a história social, cultural da América do Norte, entendeu? エオルゼアこの美しくも過酷そしてドラマチックな世界で今あなただけの冒険の幕が上がるのです Quais são as características brasileiras que a gente pode imprimir num jogo e a gente dizer que esse jogo é um jogo brasileiro, um jogo feito no Brasil? Qual o jeitinho brasileiro de fazer jogos, digamos assim? Né? Então, existe isso, já dá pra perceber. A magical place where all heroes die bleeding. Tem um jogo brasileiro chamado Dungeon Land, que ele é um jogo que o mercado dele é um mercado americano, um mercado global. Mas o jogo, ele tem um jeito brasileiro de ser, assim, tanto no game design como na forma como eles apresentam o jogo. É um jogo que você, quando você tá jogando, você faz piadas com você mesmo, assim, é uma coisa muito brasileira, assim. No trailer do jogo tem um momento lá que eles falam assim, junte-se seus amigos e sejam estúpidos em conjunto. Então é muito brasileiro esse tipo de coisa, assim, você tirar brincadeira com você mesmo e com a sua situação. Be stupid together. O Favela Wars é um jogo de estratégia, né? É o primeiro jogo completamente autoral de estratégia brasileiro. Ele foi inspirado, né, na realidade que a gente vive aqui no Rio de Janeiro desde que eu sou criança, né? A gente vê isso no jornal, a gente assiste a televisão, a gente
cresceu junto com essa cultura, né, do tráfico, da polícia, da guerra, né? Acho que é natural que a gente, na hora de criar a arte, né, que a nossa arte é o game, né? Na hora de criar a arte, a gente vai usar esse tipo de coisa como nossa inspiração, né? Da mesma forma como os americanos usam os gangsters ou a guerra, às vezes, Segunda Guerra Mundial, né? Que eles usam muito, que eles participaram. A gente usa a guerra daqui no Morro do Rio, né? A ciência está começando a entender qual é o impacto do videogame no cérebro. E cada vez mais os jogos eletrônicos são encarados como aliados para melhora na concentração e outras habilidades. Como usar esse poder com ética e responsabilidade continua sendo a grande questão. Not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this